Sabe, minha gente, eu sei que às vezes nós somos criados acreditando na mediação de uma maneira muito equivocada. A mediação é o quê? Aquele caminho pelo qual eu passo para chegar a Deus. O padre é um mediador. Eu, por exemplo, exerço os ministérios, eu exerço um ministério e eu tenho a autoridade eclesiástica de celebrar missas, de presidir casamentos, de abençoar. Eu tenho a autoridade de ungir os doentes, de perdoar pecados, imagina. Essa mediação que eu faço, se eu não a exerço com simplicidade e sempre ensinando que essa mediação é para cada vez mais levar aquele que é mediado a encontrar o Deus que está nele, eu o amarro em mim e eu o privo de saber que Deus está nele. Então eu começo a criar de repente uma mentalidade de que para estar em Deus tem que passar por mim. E eu escuto demais isso, Às vezes as pessoas se aproximam: padre, sua oração é mais forte que a minha. Reza nessa intenção. Oh meu Deus, vamos acordar o poder que há em nós. Quem diz que minha oração é mais forte que a sua? Isso é uma ilusão. Pode ser que eu, como padre, esteja menos próximo de Deus do que você. A oração poderosa, a que de fato exerce uma transformação em nós, é aquela que atinge o íntimo, mais íntimo, mais íntimo, mais íntimo, que é onde Deus está. Se eu rezo superficialmente, dificilmente essa oração vai surtir efeito em mim. Por quê? Porque ela não atingiu o Deus que me habita. Porque é interessante pensar que a oração é um resultado justamente desse toque de Deus em mim, que me permite acessá-lo através da minha palavra. Imagina isso. Que coisa misteriosa. Está em mim e eu acesso por meio da minha palavra. Porque quando falo com Ele, é como se a presença dele se transfigurasse. E eu pudesse sentir isso com toda a intensidade do meu coração. Então todos nós temos essa autoridade de recrutar o Deus que nos habita, de com Ele ficar a sós, de com Ele falar e também a Ele pedir, ouvir. Essa música fala justamente de alguém que estava esquecido disso. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não te procurava. E no avesso deste não te procurava está também: fazia tanto tempo que eu não me procurava. Vivi tanto para fora, tão para fora, que esqueci de como andam os caminhos de dentro. Ah, minha gente, não há vida espiritual sem andar os caminhos de dentro. Não há crescimento, não há maturidade emocional. Sim, porque você não pode dissociar maturidade espiritual de crescimento espiritual. Maturidade emocional de crescimento espiritual. Eu não posso me dizer cristão se eu lido o tempo todo com o Christian, esquecendo do nosso cristianismo. Eu não posso ser um cristão se eu não trabalhar os meus ciúmes, por exemplo. O meu ciúme me dificulta sim de exercer o meu cristianismo, porque a partir dele eu fico mesquinho. Uma pessoa ciumenta é uma pessoa naturalmente diabólica. Por quê? O ciúme quebra a harmonia pessoal. Então eu começo a olhar para as pessoas com o filtro da minha maldade. E aí às vezes eu perco a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas porque eu sinto ciúme delas. Sim, o ciúme é diabólico. E uma pessoa que vive uma maturidade cristã vai se empenhar diariamente em superar os seus ciúmes. Porque se a maturidade espiritual consiste em vencer tudo aquilo que é precário em nós, do ponto de vista humano, eu não tenho como. Isso aqui eu vou deixar de lado, eu não vou mexer. Não. O meu cristianismo precisa mexer diariamente no fosso das minhas misérias humanas. Aí quando eu lido com a minha inveja, com o meu ciúme, eu me desarmo para receber o outro. E aí eu vou ver que o problema é meu, não é o outro.